Carga Rápida Tech, que aborda temas que normalmente não são apresentados nos cursos de engenharia, porém são temas importantíssimos para a vida de todo engenheiro de campo. E hoje, o Engenharia Carga Rápida Tech irá abordar o tema técnico de campo, operação de guindastes. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Oscar Aglio. Mas antes de começar, verifica aqui embaixo se você é um engenheiro Carga Rápida, confirmando se você está inscrito no canal Engenharia Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos ao vídeo. Vamos, data! O Carga Rápida vai começar! Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida do engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia, porém serão importantíssimas para o seu TCC, relatório de estágio e, sobretudo, para a sua vida profissional de engenheiro de campo. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é operação de guindastes e foi solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Oscar Aglio, de Ponta Grossa, no Paraná. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech é disponibilizado todas as quartas-feiras com tecnologias de campo novas. Guindastes. Guindar. Guindar é içar uma carga, mover uma carga. Nesta condição, um guindaste existe, a sua aplicação é para içar e deslocar cargas. Para tanto, então, temos a carga, e esta carga necessita de um sistema de içamento, como, por exemplo, uma cinta de elevação. Cintas de elevação são feitas em materiais poliméricos. Dependendo do tipo da carga, a cinta de elevação é a mais adequada, pois ela danifica a superfície, danifica menos a superfície da carga a ser içada. Por exemplo, se desejamos içar um barco e feito em fibra de vidro, nesta condição, o casco do barco não pode ser riscado nem amassado e, por vezes, a cinta de elevação é adequada. Também, entre os sistemas de içamento, temos as lingas de corrente, cuja vantagem é a condição visível de uma deformação
quando esta está no tempo de vida, já no final do seu tempo de vida. Também, entre os sistemas de elevação, temos as lingas de corrente. Por vezes, entre sistemas de elevação, cintas poliméricas de elevação, lingas de corrente, lingas de cabo de aço, não são tão rápidas para se fixar, içar e mover a carga, e daí então existem dispositivos já mais dedicados para içar essa carga, dispositivos para erguer bobinas, dispositivos para içar tambores e até dispositivos para mover qualquer tipo de forma ou volume em que uma empresa está produzindo, um produto que uma empresa está produzindo. Agora perceba, então temos carga, sistemas de içamento, e onde vamos prender, fixar esse sistema de içamento para deslocar e içar a carga. Para tanto, o guindaste está presente, pois o guindaste possui um gancho, na verdade todo o conjunto do gancho, pois é um conjunto que possui polias, rolamento, para o gancho poder rotacionar, ele faz parte do guindaste. Esse conjunto que contém o gancho chama-se moitão. Desta maneira, o moitão, que faz parte do guindaste, onde no moitão será ajustado o sistema de içamento, onde foi presa a carga. Este moitão consegue se deslocar entre o eixo X, o eixo Y, o eixo Z, que é o de içar, e até mesmo a rotação. Então seriam 4 eixos de movimento: X, Y, Z, as coordenadas, mais a rotação, pois o gancho rotaciona. Todo moitão, todo o conjunto do moitão é fixo por cabos de aço. O cabo de aço passa por polias do moitão, onde cada polia já divide a força por 2, a força que passa pelo cabo de aço por 2. O cabo de aço possui arames e que conformam pernas que formam o cabo, e no centro do cabo de aço existe uma alma. Existem diversos tipos de guindastes. Afinal, se a função do guindaste é içar e deslocar uma carga, onde para tanto existe um gancho que faz parte de um sistema chamado moitão, teremos diferentes tipos de cargas a serem içadas. Por exemplo, em uma construção civil, é muito comum se encontrar um guindaste especial. Este guindaste ele é fixo ao solo, por isso é chamado de guindaste fixo, ou também chamado de grua. O guindaste fixo, então, ele não se move na construção, ele fica fixo, porém a altura deste guindaste pode variar, e ele possui um sistema de giração, onde a sua lança que move o moitão pode rotacionar. Também para outros tipos de material que serão içados e deslocados, outros tipos de cargas, nós temos o guindaste móvel. Já este guindaste, então, se move. Não importa como, existe algum tipo de roda que pode se deslocar sobre trilho, porque a roda sobre esta roda terá uma elevada carga, então deverá ser necessariamente uma roda em aço. Ou então um sistema de esteiras semelhantes aos tanques de guerra, que suportam elevada carga. E desta maneira, então, o guindaste móvel pode se deslocar onde a carga está e conseguir içar, mover e rotacionar esta carga. Atualmente, existe um guindaste móvel muito aplicado em diversos tipos de utilizações. O chamado guindaste hidráulico telescópico. Ele é um guindaste móvel, ou seja, ele possui um modo de movimentação. Aqui existem rodas com pneus de verdade. Porém, observo aqui, o guindaste hidráulico telescópico só utiliza as rodas para se deslocar. Quando ele está em operação de içamento e movimentação de carga, na verdade ele usa um sistema chamado
empatolamento, onde hastes descem e se apoiam e se nivelam ao solo, pois o guindaste deve estar sempre nivelado, pois a carga não pode estar fora da condição do centro de gravidade, não é mesmo? O guindaste hidráulico móvel possui um sistema óleo hidráulico para movimentar todo o conjunto de lança que contém um moitão para a movimentação de carga. Como todo guindaste trabalha movimentando e içando cargas, qualquer guindaste deverá ter estabilidade ao tombamento. Para compreendermos o que é estabilidade ao tombamento, vamos fazer um comparativo com uma balança. Perceba que uma balança ela possui um centro de equilíbrio e possui cargas dos dois lados, onde temos uma carga que tenta superar a carga que está sendo mensurada, para que gere um equilíbrio. Então, existe uma carga, ela supera e equipara a carga que estamos desejando saber o valor, ou estabilizar, então, a balança. Desta maneira, então, matematicamente, teríamos um momento de estabilidade, que gera um sentido de rotação, e um outro momento de instabilidade, que geraria um outro sentido de rotação nesta balança, nos braços da balança. Ou seja, sabendo que momento é uma força vezes uma distância, teríamos um peso de estabilidade vezes uma distância de estabilidade e um peso de carga vezes uma distância de carga. E se fosse uma balança fosse um guindaste, teríamos que o peso de estabilidade vezes a distância de estabilidade, pelo fato de desejarmos ser estável esta estrutura, então o peso de estabilidade vezes a distância de estabilidade deve ser necessariamente maior para ser estável do que o peso de uma carga vezes a distância desta carga. Se olharmos então um guindaste fixo, agora que sabemos como funciona uma balança, teríamos o peso de uma carga que gera instabilidade na estrutura do guindaste fixo. E para gerar, então, agora, garantirmos que esse guindaste esteja estável, necessitaríamos de uma carga de estabilidade do outro lado. Desta maneira, teríamos um peso de estabilidade do outro lado. Então, assim como a balança que equilibramos para mensurar uma carga, um guindaste fixo também trabalha desta maneira. Porém, no guindaste fixo, necessariamente temos que ter uma carga de estabilidade maior do que a carga de instabilidade. Nunca igual. Porém, não são só cargas que devem ser mensuradas, não é mesmo? Pois devemos considerar distâncias. Pois, afinal, estamos falando de momento, ou de momento é força vezes uma distância. Desta maneira, teríamos no guindaste fixo um momento de estabilidade que deve ser maior do que um momento de instabilidade, para que esse guindaste nunca tombe. Nunca entre em tombamento. Então, guindastes, não importa se é guindaste fixo ou guindaste móvel, qualquer guindaste tem um fator de estabilidade estática, que seria dado por um fator Fs, que é dividido pelo momento de estabilidade, dividido pelo momento de instabilidade. Para guindastes, em conformidade à norma SAE J765, temos então
que o fator FS, o fator de estabilidade estática para que guindastes trabalhem sem um tombamento, deverá ser, o FS deverá ser necessariamente maior do que 1,4, que é a relação de momentos de estabilidade dividido pelos momentos de instabilidade. E palmas para nós! Sabemos agora como operam guindastes estáveis. Sem dúvida, a estabilidade de qualquer guindaste é muito importante. Afinal de contas, se vamos içar uma carga e movê-la, não queremos nenhum incidente, não é mesmo? Não queremos que um guindaste tombe, gerando um enorme prejuízo de perda de carga e perda do equipamento. Porém, temos que levar em consideração, na estabilidade de qualquer guindaste, o problema do vento. Então, todo guindaste deverá ter estabilidade ao vento. Ou seja, se temos uma carga que está sujeita a um vento, esta carga poderá se mover, dificultar o operador do guindaste em movimentar a carga, ou até mesmo, como sabemos que momento é força vezes a distância, se a carga se move, aumenta a distância e aumenta o momento de instabilidade, podendo fazer que o guindaste tombe, pois cada vez mais que a carga se distancia do centro de apoio, o momento de instabilidade aumenta e aumenta a condição de tombamento do guindaste. Quando existe o vento, existe então uma força de arrasto que move a carga. Se nós olharmos a equação que envolve a força de arrasto, perceberemos que esta equação possui um coeficiente de arrasto, pois afinal de contas, a força de arrasto é função da velocidade do vento. Porém, se observarmos melhor, é a velocidade do vento ao quadrado. Então, aumentando um pouquinho a velocidade, a força de arrasto aumenta em muito. Velocidade de vento é um fator muito problemático para a estabilidade de um guindaste. E se olharmos o coeficiente de arrasto, perceberemos que a forma da carga também é muito problemática. Pois, perceba, temos formas esféricas, triangulares, estamos falando da superfície da carga. E até mesmo na pior das condições, podemos ter um coeficiente de arrasto no valor de 2,3, ou seja, aumenta do dobro, gerando então enormes forças de arrasto. Agora que sabemos então que a carga pode se mover muito facilmente com qualquer velocidade de vento e com a forma da carga, percebemos que fica complicado ficar calculando a estabilidade do guindaste quando temos formas diferentes de carga, não é mesmo? E como não podemos ficar calculando? Pois temos guindastes espalhados por todos os lugares. Por exemplo, em um guindaste portuário que está carregando diversas formas de cargas, que muitas vezes nem sabemos o que vamos descarregar de um navio. Então, todo guindaste necessita de um anemômetro. Anemômetro é um instrumento que mede a velocidade do vento. Todo guindaste, que necessariamente deve ter um anemômetro para garantir que o guindaste esteja trabalhando de maneira estável, trabalha em função da norma ABNT NR 18, que se preocupa, sobretudo, com a segurança dos operadores de guindaste e dos operadores que estão em solo. Este anemômetro, então, tem condições de disparar alarmes. Por exemplo, a norma ABNT NR 18, norma regulamentadora, que possui força de lei. Na condição amarela de alarme, o guindaste dispara com velocidades de vento de 42 km por hora. Porém, em condições extremas, na condição de alarme vermelho,
Parando tudo, para guindaste, desce a carga, trava o gancho. 72 km por hora é o indicado pela norma ABNT NR 18. Percebemos então que a velocidade do vento é muito importante para a movimentação de qualquer carga quando se utiliza o guindaste. Também percebemos que é muito importante o respeito da norma ABNT NR 18, que garante a segurança dos operadores e segurança do trabalho de guindar, pois o anemômetro é um equipamento muito importante, pois ele mede o vento e auxilia o operador do guindaste saber se ele tem condições de operar este guindaste com segurança. Perceba a velocidade estabelecida máxima na condição amarela de 42 km por hora. Se olharmos uma tabela de velocidade do vento, perceberemos que a velocidade de 42 km por hora estaria entre 39 e 49 km por hora, que é uma classificação, conforme a tabela, de um vento fresco, e que, conforme a tabela, para fenômenos observáveis, ela caracteriza uma dificuldade em abrir guarda-chuva, um assobio do vento nos fios e nos postes e árvores. Se olharmos também, ainda verificando a norma ABNT NR 18 com velocidades do vento, vamos comparar agora com outra norma. Nesta condição, vamos olhar a velocidade de 72 km por hora, agora na norma ABNT NR 37, que trata exclusivamente para a operação de guindastes em plataformas de petróleo. A velocidade de 72 km por hora da norma NR 18, se compararmos a NR 37, estaria entre uma velocidade acima de 61 km por hora. E desta maneira, a condição de operação para equipamento de guindar em plataforma de petróleo deve ser interrompida. Trabalhar com guindaste em plataforma de petróleo com velocidades de vento acima de 61 km por hora é proibida. Olhando ainda na norma NR 37, percebemos que para velocidades entre 39 e 49, que podemos comparar com a NR 18, que dá 42 km por hora, a condição de operação ela também é mencionada, onde é permitida apenas operações assistidas, inclusive entre plataforma e embarcações, com observação contínua das condições climáticas. Perceba que a NR 18 se encaixa com a NR 37. Vamos agora então tratar de guindastes fixos, ou também chamados de gruas, cuja aplicação maior ocorre em canteiro de obras. Dentre os guindastes fixos, nós temos a grua torre fixa, onde ela é fixada com uma fundação. Existe uma fundação no solo para suportar tanto os esforços verticais como o momento que garante a estabilidade do guindaste em relação a ventos e outros esforços além da carga. A grua torre fixa possui uma lança na sua estrutura central que consegue rotacionar. Esta lança, então, que rotaciona em relação à estrutura vertical da grua fixa, garante que a carga não só se movimente na condição de içamento, como ela se movimenta numa giração. Ela consegue rotacionar em relação ao centro da estrutura vertical da grua torre fixa. Se olharmos de perto, perceberemos que a estrutura vertical também possui um conjunto de motor elétrico e redutor. Este conjunto, motorredutor, pois é motor elétrico com redutor, que rotaciona
Um tambor de enrolamento que contém cabo de aço garante o movimento do gancho, onde o gancho, o conjunto do gancho, rolamento, mais polias, onde passa o cabo de aço, é chamado de moitão. Desta forma, todo moitão tem o seu movimento vertical de subida e descida, onde garante o içamento da carga e a descida da carga. No contraponto, já que estamos içando uma carga, temos um momento de instabilidade no içamento da carga, precisamos do momento de estabilidade, que é o contrapeso. E o conjunto, então, da grua torre fixa está completo para trabalhar em um canteiro de obras. Perceba que a grua torre fixa, no projeto da obra, o ponto exato dessa grua, a capacidade da grua, o comprimento da lança, a condição de giração dessa lança para abranger todos os pontos da obra, deve ser muito bem verificado e projetado antes do início da obra, a obra do canteiro de obras. Pois, caso contrário, não conseguimos mover a grua torre fixa, pois ela possui uma fundação. Outro tipo de grua é a grua torre móvel. Ela é móvel, pero não muito, pois, afinal de contas, a grua torre móvel, na maioria das vezes, por içar uma carga, por conter uma carga muito elevada, ela necessita de rodas metálicas, rodas semelhantes às rodas de trem. Desta maneira, ela caminha sobre trilhos e possui na sua estrutura, na base da sua estrutura, uma carga para garantir a estabilidade da estrutura em relação a ventos. Como vimos, o vento pode ser prejudicial à estrutura. A estrutura da grua. Perceba então que a torre se move, mas ela não tem todo o movimento. Ela terá um movimento ao longo do trilho. E também exigirá aqui, neste canteiro de obras, que essa torre seja muito bem posicionada, pois apesar dela ter um movimento ao longo de uma linha de trilho, ela não tem uma grande mobilidade. Então, também a grua torre móvel não pode ser mudada com muita facilidade, sem ser uma condição custosa, ao longo da obra. O terceiro tipo de grua é a grua ascensional. Perceba, falamos da estrutura vertical, não é mesmo? A estrutura vertical, temos uma lança na condição horizontal que rotaciona. Isso é uma grua normal. Porém, quando essa estrutura vertical fica muito longa, como esta régua, ela pode fletir, ela pode curvar. Nessa condição, então, que a torre dá uma fletida, ela curva. É uma condição praticamente também de flambagem, pois ela também possui uma carga vertical. Podemos falar também que além de fletir, ela também flamba. Não é interessante que a estrutura vertical seja muito comprida, muito alta. Desta maneira surge a grua ascensional, onde ela tem um comprimento já diminuto, um comprimento menor, e ela acompanha o avanço vertical da obra. Ou seja, ela é montada e conforme o prédio é construído, a grua ela sobe, ela ascensiona, ela sobe um andar. Fizemos um pavimento, subimos a grua um pavimento. Desta maneira, então, temos um sistema hidráulico e um trilho para um conjunto de trilhos que já faz parte da grua para elevar a grua até o próximo andar. Aí fazemos o pinamento, o travamento dessa grua no próximo andar, pegamos esse conjunto de ascensão, levamos para o próximo andar. Quando o próximo andar é feito, travamos no sistema hidráulico, destravamos os pinos, erguemos com o sistema hidráulico e travamos novamente e vamos subindo a grua ascensional conforme o prédio vai subindo. Esta grua, ela é fixada, ela é montada no fosso do elevador, pois afinal de contas, se vamos precisar de um fosso para ascensionar a grua,
já podemos utilizar o mesmo fosso de ascensionamento da grua para fazer o fosso do elevador. Ainda tratando da grua ascensional, temos uma grua ascensional de operação específica, onde conseguimos elevar a lança ao mesmo tempo que erguemos a estrutura vertical, que eleva a lança. Desta maneira, temos partes que são acrescentadas na estrutura vertical. Estas partes que são agregadas a estruturas são içadas pela própria grua e levadas a um dispositivo. Este dispositivo, ele ergue toda a parte superior da lança, da estrutura, de uma maneira hidráulica. Possui cilindros hidráulicos que elevam a lança e encaixam a estrutura, aquela seção, encaixam uma seção abaixo da estrutura que foi elevada por cilindros hidráulicos. E desta maneira, toda a grua ascensional vai aumentando a altura. Perceba que a grua ascensional é diferente, pois ela vai aumentando. A estrutura vertical vai aumentando, vai realmente ficando maior. Então, essa estrutura vertical ela é mais robusta, pois ela deve suportar os momentos de flexão gerados por ventos e esforços além da carga, como também os esforços de carga, que geram momentos de flambagem na estrutura vertical da grua ascensional. Vamos agora tratar de guindastes móveis. Temos guindastes móveis articulados. Guindastes móveis articulados são veículos feitos para içar a carga, porém, ao mesmo tempo que ele iça a carga, move a carga, ele leva esta carga para a carroceria do próprio veículo. Na verdade, o guindaste móvel também é chamado de guindalto. Este tipo de veículo, o guindalto, necessita de estabilidade, afinal, se ele irá içar a carga está fora do veículo. E existe a tendência desse veículo, então, tombar em direção à carga. Para evitar que o veículo tombe, existem hastes horizontais que sobressaem do veículo, elas saem do veículo e se apoiam ao solo. Esta condição de haste sair na condição vertical, condição horizontal e vertical ao mesmo tempo, para apoiar no solo, é chamado de patolamento. Veículos guindastes móveis erguem a carga, porém a carga não é apoiada no pneu do veículo durante o içamento e a movimentação da carga. Todo o peso da carga é concentrado na patola de apoio ao solo. Desta maneira, os pneus e a suspensão não interferem na estabilidade do guindaste móvel articulado. Portanto, o patolamento do guindaste móvel é muito importante em todo o processo de içamento e movimentação de carga. Por vezes, vocês podem me dizer, eu já conheço guindalto, isso aí é um Munk. Perceba o cuidado ao tratar do guindalto. Assim como Gillette é uma marca de lâmina de barbear, ou seja, você utiliza a lâmina de barbear para se barbear, e uma das lâminas que você utiliza pode ter a marca Gillette ou não, o Munk é uma marca de guindalto. Então existe o guindalto e um dos tipos de guindalto que existem no mercado é o Munk. Se olharmos de perto o guindalto, perceberemos que ele possui lanças, braços de articulação. Ou seja, essas lanças, o braço, ele pode rotacionar para que a lança saia na lateral do veículo e ice a carga, ao mesmo tempo que ele articula na condição angular e possui mais de um braço que articula nessa condição angular.
Olhando de perto, vemos que todo o conjunto é um sistema hidráulico, por possuir cilindros. Por exemplo, os cilindros de patolamento. São cilindros óleo hidráulicos que executam o patolamento. Realmente é necessário que sejam cilindros óleo hidráulico, pois é necessária uma grande pressão do óleo para gerar uma grande força que irá levantar o guindalto e ao mesmo tempo suportar a carga que está sendo içada. Os braços também possuem cilindros óleo hidráulicos para articulação, pois o esforço é muito elevado. Todo esse conjunto é movimentado, então, a movimentação graduada dos braços do patolamento com velocidades ajustadas pelo operador do guindalto é feita de forma manualmente, onde o operador movimenta uma válvula direcional óleo hidráulica manual, através da haste que movimenta o êmbolo direcional da válvula. Se olharmos o circuito óleo hidráulico, onde esta válvula direcional está acoplada, perceberemos então que ela possui uma bomba óleo hidráulica que gera uma pressão em torno de 140 bar. Quanto é 140 bar de pressão? Perceba que um bar de pressão, apenas um bar de pressão, conseguiria recalcar 10 metros de coluna d'água. Sim, conseguiria levar a água a 10 metros de altura. Então, 140 bar corresponderia a 1.400 metros de coluna d'água. É aproximadamente quase 1,5 km de altura. É muita pressão. Para garantir que esse circuito, a pressão desse circuito seja operada com segurança e não ultrapasse que a bomba óleo hidráulica, que é uma bomba de deslocamento positivo, trabalhe com um sistema com segurança de pressão, existe uma válvula limitadora de pressão que garante que a pressão do sistema não ultrapasse a pressão de trabalho. Nesta condição, a haste da válvula direcional é acionada para o êmbolo ir para frente, a haste do êmbolo avançar ou recuar. Desta maneira, temos então o perfeito movimento da haste para frente e para trás e até mesmo da velocidade da haste. Conseguindo então articular o braço para frente e para trás com ajuste de velocidade também na mão do operador do guindalto. Outro tipo de guindaste móvel é o guindaste que possui lança telescópica, que é o que iremos falar, que é um guindaste que possui a característica que ele opera sem carroceria de transporte de carga. Ou seja, ele é diferente do conceito do guindalto, que issa a carga, movimenta, põe no caminhão e leva embora a carga. O guindaste de lança telescópica não opera desta maneira. Vimos então que entre os guindastes móveis temos o guindaste móvel articulado. Vamos tratar agora do guindaste móvel com lança telescópica. O guindaste móvel com lança telescópica, assim como o guindalto, ele necessita de sistema de nivelamento, pois os guindastes de lança telescópica possuem uma capacidade de içamento ainda muito maior que os guindaltos. E por isso, então, estar nivelado e patolado é muito importante. Nessa condição, o patolamento que vai garantir a estabilização do guindaste móvel de lança telescópica é muito importante. Perceba que o guindaste móvel com lança telescópica também necessita do patolamento em 4 pontos, pois o guindaste móvel com lança telescópica não se apoia sobre os seus pneus. Não pode, a suspensão do guindaste móvel com lança telescópica não está preparada para içar a carga que ele irá trabalhar, que ele irá içar e mover. Dentre a condição do patolamento,
temos a preocupação do cálculo de Matz. O que é o cálculo de Matz? Perceba, quando ocorre o patolamento, que é o apoio do guindaste sobre o solo, este apoio gerará uma pressão contra o solo. Afinal, cada patola irá ter uma força de apoio. E esta força sobre a área de apoio gera uma pressão sobre o solo. Agora vamos pensar um pouco. Imagine se a nossa força de apoio na condição da área da patola superar a pressão que o solo consegue suportar. Ocorrerá o afundamento do solo, ou seja, a patola apoia, mas ela se afunda no solo. Um problemão a nível de transporte e do movimento do guindaste móvel de lança telescópica. E é por isso que o cálculo de Matz leva em consideração a condição da pressão básica dos solos. Tudo isso em conformidade a uma norma, não é mesmo? Para tanto, utilizamos a norma NBR 6122, que estabelece pressões básicas dos solos. Lembrando, pressão é uma relação de força sobre área. E o que desejamos saber é qual é a área mínima que não ocorrerá o afundamento do solo. E nessa condição, se olharmos a tabela, quando não estamos projetando, pois afinal de contas, o ideal seria, antes de içar a carga, verificar qual é o tipo de solo, para saber qual é a pressão básica dele e determinar a área mínima que deveria ter essa patola. E desta maneira calçarmos a patola com placas de madeira, com placas de aço ou barras de madeira, sempre uma barra encostada na outra, pois afinal de contas não podemos deixar espaço. Se deixarmos espaço, ocorrerá o próprio solo acabará entrando nos vazios das estacas de madeira. Então temos que realmente agrupar a madeira que tem contato com o solo e não deixar espaços. As próximas podem até ficar afastadas, as que ficam em cima das madeiras de patola. Mas a que tem contato com o solo deve estar bem agrupada, porque desejamos aqui uma área justa apoiada ao solo. Quando não temos o solo e estamos precisando agilizar o transporte, podemos, por exemplo, se olharmos a tabela, vamos verificar que a pior condição, o pior solo que iremos encontrar para o patolamento gerará uma pressão de solo de 1 kg por centímetro quadrado. Então, quando não sabemos nada sobre o solo, podemos utilizar essa pressão básica de solo de 1 kg a força por centímetro quadrado para determinar a área mínima de patolamento. E daí realmente teremos certeza que não ocorrerá um afundamento da patola durante a movimentação da nossa carga. Quando executamos um patolamento de qualquer guindaste móvel, devemos não só nos preocupar com o tipo de solo, com relação ao afundamento da patola, como devemos nos preocupar se o guindaste está corretamente nivelado. Perceba, todo guindaste possui um centro de gravidade, que seria um ponto onde atua todas as forças referentes à massa desse guindaste. Desta maneira, teríamos então uma distância do centro de gravidade até o ponto central da patola, onde existirá o gancho que contém a carga de instabilidade do guindaste. Agora, veja, quando temos um guindaste desnivelado por qualquer motivo, ou pela própria condição do solo, ou por um erro de patolamento, teremos o centro de gravidade
do guindaste com um distanciamento até a patola menor. Isto sem contar que com o desnivelamento o gancho se desloca do ponto central de apoio da patola, que irá concentrar todo o esforço da nossa condição de estabilidade do guindaste. Desta maneira, teremos uma condição instável com o desnivelamento do guindaste. Quando temos, então, um desnível do guindaste, poderemos ter um tombamento do guindaste. Esse tombamento pode, então, ser por um desnível provocado pelo piso ou até mesmo pelo erro de desnivelamento ao levantarmos a patola. Também devemos nos preocupar muito quando temos patolas amassadas, pois, como vimos, é muito importante a relação diária da patola com o solo, ou do calço da patola com o solo, quando utilizamos calços para a patola, que é a maioria das vezes. Afinal, a patola direto com o solo pode ser uma condição crítica, e um calço sempre aumenta a área e nos dá mais conforto em içar uma carga. Para garantir o nivelamento, então é necessário um nível. E devemos verificar o nivelamento horizontal, afinal a haste que sai do guindaste, a haste dos braços que abrem para aumentar o distanciamento do centro de gravidade, devem estar niveladas. Assim como o nivelamento vertical também é muito importante. E qual o nível de nivelamento, qual o range de nivelamento que deveremos ter? O sugerido é um grau de nivelamento de 1%. Como assim 1%? 1% significa um desnivelamento de 1 metro a cada 100 metros, por isso 1%. Se passarmos para centímetro, fica mais fácil. Por exemplo, o máximo é o desnivelamento de 1 centímetro vertical para cada 100 centímetros horizontais. Ficou mais fácil, não é mesmo? 1 centímetro vertical até 100 centímetros horizontais. Onde 100 centímetros é 1 metro. Então é 1 centímetro vertical para cada metro. Ficou fácil, não é? Isso é o máximo de desnivelamento permitido. E precisamos do equipamento de nivelamento para verificar o nivelamento horizontal e o vertical. Sempre lembrando que o fator de estabilidade estática é importante, pois é o fator de estabilidade estática que impede o tombamento da carga. E o fator de estabilidade estática é função das distâncias do centro de gravidade até o apoio e do apoio até o gancho, que é a carga de instabilidade. Nesta condição, o fator de estabilidade deverá seguir a norma SAE J765, que determina que o fator de estabilidade corresponde aos momentos de estabilidade. Momento é força vezes distância. O que é estabilidade? Centro de gravidade até a patola de apoio, dividido pelos momentos de instabilidade. O que é o momento de instabilidade? É a carga, a força da carga, a força de instabilidade até a patola de apoio, vezes a distância do gancho até a patola de apoio. Isso é o fator de estabilidade da carga, que necessariamente deverá ser 1,4 para estar em conformidade à norma SAE 765. Todo guindaste móvel opera içando carga e movimentando a carga. E, para tanto, ele possui movimentos de basculamento, onde a lança é erguida na condição de ângulo sobre um ponto de giração.
Outro movimento que o guindaste móvel possui é o movimento de telescopagem, onde a lança telescópica avança, garantindo então uma altura de içamento, ou seja, o gancho se eleva. Perceba que o centro de giração do guindaste, afinal o guindaste rotaciona, garante um raio de trabalho. E desta maneira, o guindaste deverá se posicionar em um ponto onde ele consegue içar a carga, movimentá-la e descê-la no ponto desejado. Para saber tal condição, existe um gráfico. Todo guindaste possui em seu manual do guindaste um gráfico que aponta a altura de elevação em relação ao raio de trabalho. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que necessitamos, para a movimentação de nossa carga, de um raio de trabalho de 40 metros. 40 metros é a distância entre a carga até o centro de giração do guindaste. No nosso gráfico, encontramos no eixo X o ponto do raio de trabalho desejado, aqui no caso 40 metros. Subindo no gráfico, procuramos a primeira curva. Encontrada a primeira curva, acompanhamos esta curva até que ela toque o eixo Y no gráfico. E daí, então, encontramos a altura de elevação do nosso guindaste. No caso aqui, para um raio de trabalho de 40 metros, então teremos uma altura de elevação do gancho até 55 metros. Uma das preocupações que todo operador de guindaste deverá ter é a condição do tombamento do guindaste. Pois, quando ocorre a telescopagem do guindaste, esta altura de elevação da lança aumenta a distância que gera que aumenta o momento de instabilidade do guindaste. Para tanto, devemos sempre comparar com uma balança, onde existe um ponto central de apoio, que no caso do guindaste é uma das patolas. Tem 4 patolas, é uma delas, ou o par de patolas, mas sempre a patola mais próxima, que gera a menor distância, porque a menor distância é a que gerará a pior condição. Na condição da balança, então, olhando o apoio central, temos a relação entre o momento de estabilidade com o momento de instabilidade. Lembrando que esta relação deverá ser 1,4, conforme a norma SAE, para garantir que um vento, durante o içamento de carga, não tombe o guindaste, pois o guindaste pode estar içando a carga normalmente na condição estável, mas uma rajada de vento faz com que o guindaste que a rajada de vento empurra a carga aumenta a distância de instabilidade, essa distância de estabilidade aumentada aumenta o momento de instabilidade e o guindaste tomba. Por isso, existe então uma relação de 1,4. Se olharmos então no nosso desenho abaixo, temos o nosso guindaste já telescopado. Se acrescentarmos a carga neste guindaste que já se encontra telescopado, verificamos que a carga gera uma força de instabilidade com uma distância de instabilidade. Distância até a patola, do centro de gravidade da carga até a patola. Sempre utilizamos o centro de gravidade como a força de instabilidade, o centro de gravidade da carga. Quem irá impedir que o guindaste tombe são os momentos de estabilidade, que são compostos da força de estabilidade promovida pelo contrapeso e sua correspondente
distância de estabilidade, que é a distância da patola até o centro de gravidade do contrapeso. Esse centro de gravidade do contrapeso está no manual do guindaste. Sempre lembrando que é importante aqui sempre utilizar o manual do guindaste, pois este contém todos os gráficos para garantir que içaremos a carga sem que o guindaste tombe. Lembramos que quando vamos içar a carga, precisamos posicionar o guindaste numa condição de raio de giração, onde iremos captar a carga, içar a carga, rotacionar o gancho e descer a carga. Então, é necessário ajustarmos, posicionarmos o guindaste em função do centro de giração desse guindaste, ajustando o raio de giração do guindaste. Para garantir a estabilidade nesta condição, estabilidade do guindaste nessa condição, utilizaremos o diagrama que está no manual do guindaste. Lembrando, todas estas tabelas utilizadas devem ser do manual do guindaste. Não existe um livro para isso. Existe um manual do guindaste que nos fornecem as tabelas que irão garantir com que esse guindaste opere e não tombe. Sabendo o raio de trabalho do guindaste em função do raio de giração do guindaste, a distância da carga, olhando no gráfico, temos na coluna B o raio de trabalho. Então, na coluna B da nossa tabela, mostra os raios de trabalho possíveis desse nosso guindaste. Se olharmos ainda nesta tabela, temos os comprimentos de lança. Quando executamos a telescopagem, temos os comprimentos de lança. Em função de cada seção que avançamos. Como sabemos o comprimento da lança? Vamos pegar uma fita métrica e medir? Não, sabemos em função das seções que avançamos durante a telescopagem do guindaste. Primeira seção, 10 metros. Acrescentamos a segunda seção, 13,7 metros. A terceira seção, mais 17,4 metros. Então, cada seção temos ali um valor que nos dá o comprimento da lança. Ao cruzar, então, o comprimento da lança com o raio de trabalho, temos o ponto a carga possível de içar. Aí você vai me perguntar, significa que um guindaste de 100 toneladas não iça 100 toneladas? Não propriamente, você tem razão. Um guindaste de 100 toneladas pode não poder içar 100 toneladas. Tudo depende do raio de trabalho e do comprimento da lança. Por isso é importante olhar este gráfico, este diagrama. Este nosso diagrama, essa nossa tabela, ela nos dá a carga máxima possível para içar em função do raio de trabalho e do comprimento da lança. Percebemos que essa tabela, no centro dessa tabela, tem uma linha com degraus em negrito. A primeira seção, a seção de cima, que foi circundada em laranja, significa que se ultrapassarmos esta carga indicada na tabela, o guindaste irá tombar. Se içarmos a carga que contém este raio de trabalho e esse comprimento de lança, mas não respeitarmos a carga contida neste gráfico, o guindaste irá tombar. Nesse círculo laranja. Já abaixo da linha em negrito, vou fazer aqui em círculo com a cor roxa. Se ultrapassarmos a carga aqui indicada, que está circundada na cor roxa, que fica abaixo do negrito, significa que um guindaste, a lança do guindaste irá entortar. Você irá danificar o seu guindaste. Ele terá que ir para reparo. Se bem que não importa, se o guindaste tombou, também irá para reparo.
E também não importa se você ultrapassou, o guindaste tombou, ou você entortou a lança do guindaste, de certo você vai para a roça. Você vai para o olho da rua, né? Porque não utilizou a tabela contida no manual do guindaste, que contém a tabela de carga do guindaste. Guindastes móveis telescópicos possuem dois tipos possíveis de telescopagem. Tudo depende do modo construtivo do guindaste móvel telescópico. O guindaste móvel telescópico, por exemplo, poderá ter uma lança telescópica com avanço por cabo de aço. Nesta condição, existirá um cilindro óleo hidráulico central que avançará uma seção e nesta seção está presa um cabo de aço com polias que passam pelas diversas seções de lança. E o avanço da primeira seção, consequentemente, em virtude do cabo de aço, o cabo de aço puxa as demais seções. Desta maneira, a lança telescópica com avanço por cabo de aço, quando avança, ela puxa todas as seções avançam ao mesmo tempo. Existe uma grande vantagem, pois se pararmos o cilindro em qualquer ponto, aquele guindaste se ajustará no raio de trabalho desejado. O segundo tipo construtivo de guindaste móvel telescópico é o guindaste que utiliza a lança telescópica com avanço pinado. Este guindaste também possui um cilindro óleo hidráulico. Porém, este cilindro óleo hidráulico tem uma haste que avança a sua haste empurrando uma seção. No momento que ele avançou esta seção, no final do curso da primeira seção, que é a seção mais interna, ocorre a pinagem, que trava. Essa seção fica travada, avançada. A haste recua e capta a segunda seção. Existem pinos que captam a segunda seção e avançam a segunda seção. Chegou no fim de curso, ocorre a pinagem novamente. Daí, nessa condição, a haste recua, pega a terceira seção, quarta seção e sucessivamente. Ou seja, o cilindro avança seção após seção para executar a telescopagem do guindaste. Toda movimentação de carga exige certos cuidados. Afinal de contas, na condição de içar e levar a carga até uma certa altura para movimentá-la, que é um ato perigoso, e existem normas técnicas que estabelecem procedimentos mínimos para a movimentação de cargas. Entre elas, temos algumas obrigatoriedades, como estabelecida pela norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e nas normas ABNT temos a norma regulamentadora NR12, que estabelece a obrigatoriedade do planejamento das operações para serviços que envolvam riscos de acidentes de trabalho em máquinas e equipamentos. Qualquer máquina e equipamento que possa ter acidentes, como por exemplo um guindaste que levará uma carga, deverá estabelecer procedimentos em conformidade à norma NR12. Outra norma que devemos nos atentar é a norma regulamentadora 18, NR18, que estabelece a necessidade de um plano, de um planejamento para a movimentação de cargas. Nesta condição, então, como estamos falando, que temos normas técnicas a respeitar, estas normas técnicas devem ser registradas. E, para tanto, a Lei Federal 6.496 estabelece
como devem ser registradas estas obrigatoriedades que devem respeitar a NR, por exemplo, a NR12 e NR18. As obrigatoriedades deverão ser registradas através de ART, que é uma anotação de responsabilidade técnica. Então, toda a ART é um instrumento de registro de atividade técnica. E como é um registro que será executado no CREA, necessariamente quem irá registrar este documento, esta ART junto ao CREA, deverá ter um CREA. Então não é qualquer pessoa que pode fazer um planejamento de movimentação de carga, pois necessariamente deverá ter a assinatura de um engenheiro envolvido neste planejamento da movimentação de carga. A pergunta que se faz sempre: poxa, como faço um planejamento de movimentação de carga? Bom, todo planejamento de movimentação de carga é chamado de plano de rigging. Nesta condição, o plano de rigging deve conter uma RT, cuja RT deve ser assinada por alguém que possui um CREA, um engenheiro. O plano de rigging deverá responder algumas perguntas, pois, afinal de contas, existem inúmeros tipos de cargas que devemos movimentar. Não existe uma regrinha, não existem equações como podem até algum plano de rigging possuir a mesma formulinha que um outro plano de rigging, mas necessariamente os planos de rigging são individuais. Cada um possui o seu tipo de equação, o seu tipo de cálculo e o seu tipo de desenho. Não é uma receitinha de bolo, não existe a receitinha de bolo para executar um plano de rigging. Os planos de rigging, então, devem responder a algumas perguntas básicas, e daí se elabora o plano de rigging. Entre as perguntas básicas temos: o que vai aonde? Qual é a carga? Onde está a carga que iremos movimentar e esta carga irá para onde? Esta carga está em que superfície? Está numa superfície positiva de circulação ou negativa abaixo do solo? E ela será movimentada para um plano positivo ou negativo? Por exemplo, ela está no solo, iremos retirar essa carga e pôr sobre um caminhão, ou iremos pôr sobre uma estrutura. Onde vamos pôr esta carga? Percebemos aqui a necessidade, quando respondemos essa pergunta, a necessidade de um desenho. Obrigatoriamente, para responder essa pergunta, teremos que executar um desenho. Afinal de contas, todo equipamento de guindar que possui lanças, gancho para retirar a carga de um ponto, levar a outro, esta lança terá um raio de trabalho, não é mesmo? Então, aonde este guindaste ficará patolado? Onde iremos patolar? Afinal, não podemos movimentar o guindaste, patolar, pegar a carga, movimentar o guindaste e patolar de novo. Não podemos fazer isso, não é mesmo? Teremos que estabelecer um ponto exato para esse guindaste, cujo raio de trabalho garanta que o que vai aonde. Não é mesmo? Outra pergunta que deverá ser respondida é: vai com o quê? Quando temos uma carga e vamos movimentá-la, como iremos movimentar? De certo, como o nosso tema aqui é plano de rigging, teremos um guindaste envolvido. Então, qual é o guindaste que irá? Qual o modelo? Afinal, o guindaste possuirá qual o comprimento de lança? Qual a capacidade de içamento desse guindaste? Sim, quais são as características técnicas necessárias do equipamento de guindar, do guindaste, para que execute esse trabalho do o que vai para onde? Então ele vai como um guindaste. Qual o tipo de guindaste? Uma vez que vamos fixar a carga,
deveremos apoiar vamos pegar a carga, deveremos apoiar o guindaste antes, não é mesmo? Então iremos patolar o guindaste. De certo, nem toda patola possui a área necessária que não gere afundamento ao solo. Então precisaremos de placas de apoio de patola. Quantas placas de apoio de patola precisaremos? É função do guindaste escolhido, não é mesmo? Guindaste de 4 patolas, guindastes de 6 patolas. A placa de apoio da patola será de aço ou teremos vigas de madeira? Qual o comprimento das vigas de madeira? Quantas vigas de madeira iremos levar? Tudo isso deverá ser levado até o ponto onde faremos a movimentação de carga. Necessariamente onde iremos movimentar a carga, deveremos ter lingas de cabo de aço. Pois, afinal de contas, como vamos prender a carga no gancho do guindaste? Usualmente através de lingas de cabo de aço, ou lingas de corrente, ou cintas de içamento de carga, cintas poliméricas de içamento de carga. Mas como vamos prender as lingas? Necessitaremos de dispositivos para prender as línguas, como manilhas. Quantas manilhas? Qual a capacidade da manilha? Tudo isso, as manilhas, as lingas devem ser levadas ao ponto de movimentação de carga. Mas e se temos tantos equipamentos que devem estar já à disposição no ponto de movimentação de cargas, quantas pessoas farão parte dessa condição de movimentação, desse nosso projeto de movimentação de carga? Quantas pessoas iremos contratar? Quantas pessoas iremos levar para operar esta condição de movimentação de carga? Então, vai com o quê? Inclusive, vai com quantas pessoas? Outra pergunta importante que devemos responder: onde estão as dificuldades? Vamos pegar a carga de um ponto, levar no outro, e não vai ter problema nenhum? Ou vamos ter problemas e falar, e agora, como eu resolvo isso? Não, o plano de rigging deve ter uma condição visionária de ver o futuro naquele dia que irá movimentar a carga e prever essas dificuldades. Entre elas, o solo onde irá ser apoiado o guindaste. Qual a tensão de resistência ao afundamento que este solo possui? Iremos apoiar o guindaste em um pântano? Temos que saber qual é a pressão que este solo suporta para planejar na placa que iremos levar de apoio da patola, qual é a área da placa que irá suportar a patola. Quantas placas precisaremos ter para ter a altura até o patolamento? Perguntinhas básicas de dificuldades. Chegamos no guindaste, vamos ter que patolá-lo. Também devemos nos preocupar naquele dia em que ocorrerá a movimentação de carga, em já verificar a meteorologia, pois sabemos que uma condição crítica de movimentação de carga é o vento. Vamos ter rajadas de ventos com que velocidade? Vamos ter chuva para alterar a condição do solo do patolamento? Como será aquele dia? Necessariamente o plano de rigging deve prever a meteorologia, deve ter a meteorologia e o que se fazer quando essa meteorologia for alterada, pois temos previsões das possíveis condições de meteorologia naquele dia. E não podemos esquecer que, dependendo das condições de meteorologia, teremos água. Então, precisamos prever cabos para o aterramento. Afinal, podemos ter descargas elétricas. O guindaste deverá ser aterrado, a carga deverá ser aterrada. Então, previsão de aterramento de carga e de guindaste. Existem pontos para aterramento no local onde irá ocorrer a movimentação de carga? Outra dificuldade também que deve ser prevista:
O guindaste chega, ele passa na porta. Uma vez que o guindaste entrou, ele sai pela porta. Ou vamos pôr um guindaste, fazer um campo de futebol e depois esse guindaste não consegue sair deste estádio de futebol porque ficou preso dentro do estádio. Não passa mais na porta o guindaste. Então, esse tipo de questão, essas dificuldades deverão estar contidas no plano de Higgins. O que vai para onde, vai com o que, onde estão as dificuldades. E por último, o nosso plano de Higgins deverá conter a equipe de Higgins. Afinal, o planejador de Higgins, aquele engenheiro criativo que irá registrar todo o planejamento de Higgins junto ao CREA, ele faz parte de uma equipe de Higgins que contém um supervisor. Afinal, se esta equipe de Higgins precisa trabalhar em harmonia antes de ocorrer a movimentação de carga, deveremos ter uma reunião sobre como esta carga irá ser movida. Sim, estabeleceremos através do plano de Higgins, vendo o plano de Higgins, estudando o plano de Higgins, estudando todo o plano de Higgins, a equipe de Higgins discutirá todos os pontos fortes e fracos desta movimentação de carga e discutirá a coordenação de cada etapa da movimentação de carga. É o supervisor de Higgins que, além de elaborar a reunião de Higgins, ele irá acompanhar e supervisionar toda a movimentação desta carga no dia da movimentação de carga. Também lembramos que necessitaremos naquele dia de equipamentos, não é mesmo? Então, quem é o responsável para trazer todos os equipamentos em conformidade ao tudo que foi planejado no plano de Higgins é o operador de Higgins. O operador de Higgins que irá se preocupar com as dimensões do calço de patolamento, o material, o calço de patolamento é de aço ou serão vigas de madeira, quantas vigas de madeira deveremos levar até o dia da movimentação, quantas manilhas, qual a capacidade da manilha, utilizaremos lingas de cabo de aço com que capacidade, ou utilizaremos lingas de corrente com que capacidade, ou até mesmo cintas poliméricas, quais serão, onde estão, como elas serão e onde elas estarão durante a movimentação de carga. Quem se preocupa com tudo isso é o operador de Higgins. O operador de Higgins, então, trará no dia da movimentação de carga, juntamente com o operador de guindaste, que trará o guindaste e patolará o guindaste em conformidade ao ponto exato onde foi planejado o plano de Higgins. Ele garantirá que o guindaste estará patolado no raio de trabalho de toda a movimentação desta carga. Além de então, nossa equipe, além de ter o planejador de Higgins, o supervisor de Higgins, o operador de Higgins, o operador de guindaste, o operador de guindaste não consegue movimentar a carga, porque ele não consegue visionar toda a movimentação da carga. Ele necessitará do sinaleiro. Sinaleiro é o homem que acompanha toda a movimentação da carga, como ela é içada, como ela é movimentada, e através de movimentos de sinais com as mãos, ele irá orientar o operador de guindaste quais serão as movimentações que o guindaste deverá fazer. A telescopagem, o basculamento o basculamento da lança de guindaste, todas essas informações são passadas para o operador de guindaste através da figura do sinaleiro. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Norma ABNT NR12, que especifica o planejamento de movimentação de cargas com equipamentos de elevação, visando garantir a saúde e a segurança. E norma SAE J765, que especifica os requisitos de estabilização de guindastes para a movimentação de cargas
com equipamentos de elevação. Também temos a norma ABNT-NBR 8400, que estabelece o projeto de equipamentos de elevação de carga e suas condições de resistência e estabilidade estrutural. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Amarração de cargas, edição 064 do Engenharia Carga Rápida Tech. Plano de rigging, edição 056 do Engenharia Carga Rápida Tech. E guinchos portáteis, edição 023 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo Operação de Guindastes. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Oscar Aglio, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp, através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Agora é o momento prazeroso. Deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. E lembrando, o Engenharia Carga Rápida Tech aborda temas que não são tratados no seu curso de engenharia, porém são temas que serão muito importantes para a sua vida de engenheira e engenheiro de campo, sobretudo no seu estágio e na sua vida profissional. Resolva exercícios, faça trabalhos, TCC, relatórios de estágio através da troca de arquivos do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para você fazer parte, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. Faça parte do grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Chefe, acabou. E agora? Engenheiro Carga Rápida Oscar Aglio. Eu espero que o Engenharia Carga Rápida Tech, com o tema Operação de Guindastes, tenha atendido todas as suas expectativas. Mas agora, Engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que Engenharia Carga Rápida Tech? Desconheço. Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, Euzinha, no Instagram. Então, Engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste aqui embaixo os mais de 500 vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, o maior canal de engenharia do Brasil, o próximo vídeo já está sendo elaborado. Então, Engenheiro Carga Rápida, se inscreva no canal Engenharia Carga Rápida, porque é de graça, porque eu já vou. Eu vou clicar 2 vezes. Spock, você peidou? Lógico, capitão. Você pensa que vulcano cheira assim?